Fala galerinha, bora tentar entender qual será a resposta de Vladimir Putin ao que aconteceu hoje, nessa última madrugada, onde um general importante acabou sendo vítima de um atentado que provavelmente foi direcionado pela Ucrânia. Tenta entender esse mundo geopolítico delicado. Vamos aproveitar também e falar sobre a centena de soldados norte-coreanos que sofreram em combate dentro da guerra na Ucrânia. E outra coisa, vamos falar sobre a reunificação das Coreias? Por que que Kim Jong-un não quer mais a reunificação das Coreias? O que pode estar por trás disso? Bora dar uma olhada então nas principais notícias geopolíticas do dia de hoje, para você ficar atento a tudo que está acontecendo no nosso planeta. E é claro, aproveita já para se inscrever, ativar aí o sininho das notificações e não perder nenhuma notícia importante para entender que mundo complicado é esse. Bora então falar um pouco de geopolítica. Agora a gente começa falando sobre esse vídeo dessa explosão que matou o chefe da defesa nuclear e de armas químicas lá da Rússia, em Moscou, capital russa, tá? Bomba implantada em um scooter e detonada à distância matou o general Igor Kirillov nessa terça-feira, dia 17 de dezembro de 2024. A agência de segurança da Ucrânia, que acusa Kirillov de usar armas químicas proibidas na guerra, afirmou à agência Reuters que o país está por trás do ataque. Então, nós tivemos ali uma confirmação de que, de fato, é a Ucrânia que está por trás desse importante atentado no dia de hoje. Bora dar uma olhada então nessa situação que envolve que é o general Igor Kirillov, chefe das forças da defesa nuclear, biológica e química da Rússia, morreu nessa terça-feira, dia 17, após uma explosão em Moscou, informou o Comitê de Investigação Russo. A explosão também matou um assessor do general. Vamos ver aqui no vídeo, que vai passar logo adiante, o que aconteceu. Mas um artefato explosivo colocado em uma scooter perto da entrada de um imóvel residencial foi ativado na Avenida Ryazansky, em Moscou, disse o comitê em comunicado. Comandante das Forças Russas de Defesa Radiológica, Química e Biológica, Igor Kirillov, e seu adjunto também morreram nesse atentado. A bomba, tá até aqui, tá galera, o vídeo a gente já vê. A bomba foi ativada à distância e tinha cerca de 300 gramas de TNT, reportou a agência estatal russa TASS. Investigadores, peritos forenses e serviços operacionais estão trabalhando no local da explosão, acrescentou a agência nessa manhã. A explosão ocorrida quando Kirillov deixava o edifício danificou a entrada de várias janelas, a entrada e várias janelas de apartamentos. Vamos dar uma olhada então nesse vídeo que mostra, ó. A gente vê os dois saindo, o diretor adjunto, o assessor ali do Kirillov e ele quando a explosão acontece. Momento exato que isso acontece. Olha só, complicado, né? Uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, confirmou à agência de notícia Reuters que a agência de inteligência ucraniana está por trás do ataque. A liquidação do chefe das tropas de proteção radiológica e química da Federação Russa é obra do SBU, disse a fonte ucraniana Reuters. Fontes da BBC e do Serviço de Segurança ucranianos também afirmaram que o país está por trás da operação. E aí, galera, o que isso pode significar nesse momento na geopolítica internacional? Está num momento um tanto quanto delicado, né? No último final de semana, nós tivemos, no final de semana passado, uma situação de troca de poder, de troca de comando dentro da Síria, com os rebeldes tomando a capital, tomando o poder. A Síria, inclusive, num momento bem delicado, a gente vai falar em breve, não hoje, mas em breve, sobre os prognósticos para o futuro da Síria, mas a Rússia é um aliado importante, inclusive o ex-presidente supostamente está na Rússia, pelo menos são as principais notícias que trazem essa informação. Mas a guerra da Ucrânia acabou, que foi inclusive ruim para o ex-presidente Bashar al-Assad na Síria, já que ele perdeu o apoio militar, principalmente, porque agora o esforço de guerra da Rússia é para esse conflito. Mas aí, a partir dessa situação, qual será a resposta que Vladimir Putin vai trazer para esse conflito? A gente sabe que todos os momentos onde a gente teve qualquer tipo de aventura ou de aumento do poderio bélico da Ucrânia, atentados, momentos em que a Ucrânia conseguiu importantes vitórias, logo na sequência a Rússia mostrou todo o seu poderio também e deu respostas aos avanços, aos poucos avanços que a Ucrânia teve ao longo desse tempo de guerra, e a gente já está caminhando aí para uma guerra que está cansativa, que está desgastante para os dois lados, que envolve outros atores geopolíticos importantes, principalmente a OTAN, e aí a figura dos Estados Unidos e de alguns países europeus se destacam, mas que ao mesmo tempo tem desgastado a Rússia, um importante ator geopolítico, mas também
tem desgastado não só a Ucrânia, como os países que estão ali apoiando a Ucrânia, dentre eles os Estados Unidos. Então, qual será essa resposta? Será que Vladimir Putin será rápido numa resposta? A gente traz até aqui uma reportagem da BBC News falando um pouco sobre isso, sobre essa possibilidade. Qual será a resposta de Putin por morte de general que chefiava as forças nucleares da Rússia? Sabendo-se, inclusive, que a questão nuclear é uma questão delicada. A própria BBC trouxe recentemente até um vídeo aqui no canal dela falando sobre como tem aumentado, o aumento repentino e significativo de populações dentro da Europa na tentativa de se proteger de uma possível terceira guerra mundial. Então, muita gente comprando casas com bunkers, buscando lugares que teoricamente dariam mais segurança, com receio do avanço de conflitos como esse aí que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia para se tornar algo maior, porque sim, há uma possibilidade. E a questão nuclear é uma dessas possibilidades. Então, atacar um general, abater um general russo que chefiava as forças nucleares para a Ucrânia era assim uma questão necessária, era uma questão importante. Mas, ao mesmo tempo, para a Rússia, espera-se uma resposta. E qual será a resposta? Está aqui o Kirillov, que era alvo de sanções no Reino Unido, um dos aliados, inclusive, da Ucrânia nesse conflito. Ó. A morte de um general do alto escalão, não é qualquer general, das Forças Armadas Russas, em uma explosão em Moscou, provocou reações na própria Rússia. O tenente-general Igor Kirillov, chefe das Forças de Defesa Nuclear, Biológica e Química, NBC, foi morto nessa terça-feira, dia 17, quando um dispositivo escondido em um patinete, uma scooter, acabou explodindo. Foi detonado à distância. O dispositivo foi detonado remotamente e continha cerca de 300 gramas de explosivos, como a gente falou na outra reportagem, conforme fontes russas da área de segurança disseram à agência de notícias estatal TASS. Fontes da BBC, que traz essa notícia, no Serviço de Segurança da Ucrânia afirmam que o país está por trás da operação para matar Kirillov em Moscou. Segundo eles, Kirillov era um alvo legítimo, uma vez que era um dos criminosos de guerra que deu ordens para o uso de armas químicas proibidas contra os militares ucranianos. E aqui a gente faz um adendo importante, tá? A possível utilização por parte da Rússia de armas químicas, armas proibidas pelas principais negociações que a gente tem internacionais com relação aos conflitos, mas que supostamente têm sido utilizadas ou foram utilizadas nesse conflito, ao longo desse conflito. Então, como ele era o general e era o responsável pela utilização, inclusive, desses dispositivos, ele era um inimigo importante para os ucranianos. E a sua morte, tirá-lo do caminho, poderia representar um duro golpe para a Rússia. O ex-ministro da Defesa do Reino Unido, Tobias Ellwood, disse à rede de notícias britânica Sky News que deve esperar uma grande retaliação por parte dos russos à morte de Kirillov. Isso é uma grande vergonha para Putin. Ele não conseguirá esconder isso do povo russo. E aí a gente tem aquela situação que pode elevar, pode aumentar a situação de tensão dentro do continente europeu, já que espera-se sim uma resposta, e uma resposta em grande escala por parte do governo russo, que pode acontecer, galera, a qualquer momento, ou que pode ser pensado estrategicamente para, claro, pegar o seu adversário de uma maneira surpreendente. As autoridades russas, inclusive, acusam o Ocidente, e aí quando a gente fala de Ocidente, a gente fala das grandes potências na Europa e os Estados Unidos, além do Canadá. O tenente-general era alvo de sanções e processos internacionais. Para ter ideia, em maio desse ano, os Estados Unidos acusaram a Rússia de implantar armas químicas como método de guerra na Ucrânia, em violação a leis internacionais que proíbem o uso. Em outubro, o Reino Unido sancionou Kirillov, dizendo que ele é o responsável por ajudar a implantar essas armas bárbaras. E aqui também está novamente o vídeo da explosão. O especialista em armas químicas do Reino Unido, Hamish Breton Gordon, disse que Kirillov era um importante general russo que havia autorizado o uso desse tipo de arma, de cloropiscrina, um gás tóxico em uma escala industrial. Na segunda-feira, dia 16, a Ucrânia acusou Kirillov de cometer crimes de guerra ao autorizar o uso de armas químicas, particularmente o lançamento de granadas de mão e gás lacrimogêneo por meio de drones. E aí, já na terça-feira, após a morte do tenente-general, o deputado da Duma estatal e general aposentado do Exército, Andrei Gurulov, afirmou que Kirillov era uma pessoa que entendia e que rastreava toda atividade criminosa dos Estados Unidos e seus satélites, incluindo seus laboratórios biológicos criminosos e a disseminação de arma química e biológica. Gurulov
pediu uma resposta dura que incluirá ataques contra autoridades anglo-saxônicas. Então isso pode escalar no nível mais delicado, inclusive para além desse conflito territorial dentro dos limites dos dois países, tá? Há sim uma preocupação de que isso possa ser um gatilho, né, para outros atentados em outros diferentes lugares, o que é importante que a gente acompanhe e fique atento. Por isso, é claro, faço aquele convite para você, se você gosta de saber de notícias da geopolítica, entender o que está acontecendo a nível internacional, é importante ficar atento aí e se inscrever no canal, que vai te ajudar bastante. A gente vai trazer bastante notícias sobre isso para você. Aqui, ó, galera, outra notícia importante. A gente falou inicialmente, ó, centenas de soldados norte-coreanos são mortos, né, e feridos em combates entre Rússia e Ucrânia. Olha que interessante. Nós temos aqui outra situação delicada, né? Um outro país, um país externo, aliado da Rússia e que agora, de fato, prova-se que você tem grande quantidade de soldados norte-coreanos, da Coreia do Norte, lutando nessa frente de combate do lado da Rússia contra a Ucrânia. O oficial militar dos Estados Unidos indicou nessa terça-feira, dia 17 de dezembro, também que tropas da Coreia do Norte não têm experiência em combate. A guerra já dura quase 3 anos. Tem até aqui uma imagem de arquivo de soldados da Coreia do Norte marchando na capital da Coreia do Norte, Pyongyang. Centenas de soldados norte-coreanos morreram ou ficaram feridos em combate com o exército da Ucrânia na província russa de Kursk, informou nesta terça-feira um oficial militar dos Estados Unidos, segundo as agências France Press, AFP e Associated Press, AP. Nossa última estimativa de baixas na Coreia do Norte é de várias centenas, disse o oficial, que pediu anonimato. Milhares de soldados norte-coreanos foram enviados à Rússia nas últimas semanas para apoiar o exército russo, conforme fontes ocidentais. De acordo com a AP, o oficial não forneceu detalhes sobre o número exato de mortos, mas afirmou que as forças norte-coreanas não parecem ser experientes em combate e contribuiu para o número de baixas que sofreram de maneira significativa. É outra situação ali que é importante que a gente acompanhe, já que a Coreia do Norte, um dos principais aliados da Rússia, inclusive forneceram soldados e armamentos para a Rússia nesse conflito, demonstra também um apoio incondicional que pode fazer com que esse conflito ganhe outros contornos. Nós estamos falando aí de países aliados, suas tropas, seus exércitos, suas armas, sendo colocados dentro de um conflito que cada vez tem mais agentes envolvidos e que sim, tem que se tomar cuidado, tem que ter atenção, inclusive da comunidade internacional, para que isso possa não trazer mais problemas do que já está tendo e outros países não acabem entrando nesse conflito, tornando esse conflito praticamente sem volta. Outra situação, por que Kim Jong-un decidiu abandonar a ideia da reunificação das Coreias do Norte e do Sul? Aqui é uma notícia importante, tá, já que é uma mudança geopolítica que não se esperava desde a separação das duas Coreias. Deixar claro, tá, que nós temos aqui, desde o final entre aspas, porque ainda não foi assinado um acordo entre as duas partes para o fim do conflito lá em 53, a gente tem, tanto de um lado, do lado sul-coreano como do norte-coreano, ideais de reunificação da Península Coreana, tá? Aqui a figura do presidente Kim Jong-un, que anunciou nesse ano de 2024 a maior mudança ideológica em 77 anos de história da Coreia do Norte. É muita coisa, tá? A reunificação da península e do povo coreano, objetivo histórico do Estado comunista, fundado lá em 1947 pelo avô do Kim Jong-un, Kim Il-sung, não apenas deixou de ser uma prioridade, como foi também totalmente abandonado. O líder norte-coreano proclamou que a reunificação não é mais uma meta e que a Coreia do Sul é agora o principal inimigo, título que antes pertencia exclusivamente aos Estados Unidos, o principal aliado da Coreia do Sul, inclusive nesses combates. E não foram apenas palavras, tá? Kim desmantelou os organismos de diálogo e cooperação entre as Coreias, ordenou a demolição do simbólico arco da reunificação e a destruição de estradas e ferrovias que haviam sido projetadas, inclusive, para conectar os dois países quando eram um só. Aqui, Kim destruiu o arco da reunificação, construído ao sul de Pyongyang em 2001. O termo reunificação, Tongil em coreano, também foi removido de jornais, livros didáticos e até mesmo uma estação de metrô em Pyongyang que passou a chamar Morabong. Tudo isso, galera, aconteceu em um momento de tensão entre o norte e o sul, mas os dois estados têm alternado fases de conflito e reaproximação há décadas, sem ter questionado até então o objetivo sagrado, que seria a reunificação dos dois países. E o que pode estar por trás dessa questão do paradigma da reunificação e o que está por trás dessa mudança radical no pensamento aí de Kim Jong-un.
É uma situação que a gente tem que levar em consideração. Imaginar que desde sempre, desde o fim desse conflito, o fim pelo menos formal, mesmo que sem assinatura do tratado, do armistício entre as duas partes. O que se imagina é o retorno à unificação dos dois países em torno de uma única bandeira. Só que a gente tem ali uma situação muito delicada, né? Você tem um sul capitaneado pelos Estados Unidos, um sul que se tornou um país desenvolvido, que hoje é uma das maiores economias do mundo, que está passando por uma crise do ponto de vista político muito delicado nesse momento, sem dúvida nenhuma, com a queda do presidente, que provavelmente deve ser ratificada nos próximos dias, e novas eleições devem ser programadas para o início de 2025 já na Coreia do Sul, o que traz uma instabilidade política e, claro, também isso traz uma instabilidade para a própria região. E do outro lado você tem o Kim Jong-un, o presidente norte-coreano, lutando numa frente importante com a Rússia lá na Ucrânia e ao mesmo tempo tendo uma outra frente importante que é não só a manutenção do próprio território da Coreia do Norte, como também o avanço sobre o Sul para tentar essa reunificação. E agora, de uma hora para outra, a verdade é que mudou o ideal geopolítico desde o fim do conflito, da criação do Estado da Coreia do Norte como país. Então, o que está por trás disso? Vamos pular aqui para a gente poder trazer o que pode ser, porque a gente vai trabalhar no campo das suposições, tá? Tem até aqui um texto falando sobre a reunificação pacífica ou pela força. A pacífica é muito difícil, porque deveria ter um entendimento entre as duas partes, no sentido de que você tem estados com características muito diferentes, populações que já estão separadas desde a década de 1950 e que hoje você teria uma dificuldade muito grande, um processo transitório que seria muito demorado e lento, um entendimento de que você tem sistemas políticos, sistemas econômicos muito distintos entre os dois lados, o que na verdade dificulta e muito. Então, o uso da força sempre foi para a maioria dos dois lados, sempre o principal pressuposto, principalmente pensando na Coreia do Norte. Mas quais podem ser os motivos que levaram Kim Jong-un a mudar a ideia geopolítica, então? Kim atribuiu essa mudança ideológica às provocações da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, como fortalecer a cooperação com o Japão, criar um grupo para coordenar respostas a um ataque nuclear e expandir o comando da ONU. No entanto, nas últimas décadas foram observados episódios frequentes ainda mais graves de tensão na Península da Coreia sem que o Norte considerasse abandonar tal reunificação, mesmo diante disso, né? Mas por que ele fez isso agora? Para Ellen Kim, que é uma pesquisadora do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, CSIC na sigla em inglês, com sede em Washington, nos Estados Unidos, o regime norte-coreano não quer mais reunificação, sobretudo para preservar seu próprio sistema. Seria muito difícil numa reunificação, esse sistema político e econômico que está na Coreia do Norte, sistema que busca o comunismo, dificilmente seria implantado em toda a península. Eles temem a popularidade dos filmes, das músicas, das séries, das TVs sul-coreanas entre a geração mais jovem na Coreia do Norte, e isso é uma possibilidade muito grande. Você já parou para pensar como aqui no Brasil nós somos afetados por esse soft power, por essa invasão cultural da Coreia do Sul? Como os doramas fazem muito sucesso, não são só da Coreia do Sul, mas muitos deles são da Coreia do Sul. Você tem animes, você tem filmes, séries, além dos equipamentos eletroeletrônicos e tudo isso. Mas do ponto de vista cultural, o K-pop invadiu o mundo. Não só o Brasil, o mundo inteiro. Hoje você tem crianças no Brasil que conseguem cantar músicas em coreano de uma maneira muito interessante, aprendendo isso desde pequeno. Então, qual o medo da Coreia do Norte? Uma das possibilidades, de acordo com a pesquisadora, é isso. É você ter um problema relacionado, geracional, né? Dessa geração mais jovem, sendo tocada pela cultura sul-coreana, se apaixonar por ela e querer isso também para o seu dia a dia, o que iria frontalmente contra o que o sistema norte-coreano permite ou o que ele pensa. Haveria de ter ali um entendimento para que se mudasse isso, para haver uma transição que fosse pacífica e que conseguisse abarcar os dois lados, o que é muito difícil. A pesquisadora explica que à medida que as pessoas de fora enviam mais informações da Coreia do Norte, a crescente conscientização da população em relação à prosperidade econômica da Coreia do Sul e do resto do mundo pode sim lançar dúvidas sobre a liderança de Kim Jong-un. Assim, de uma forma mais eficaz, o regime fez com que os norte-coreanos se voltem contra a Coreia do Sul e apontá-la como principal inimigo. Então, esse problema ligado principalmente à questão cultural poderia ser uma das questões que levam Kim Jong-un a mudar o seu pensamento com relação à reunificação dos dois países. Em termos semelhantes,
Christopher Green, consultor especializado na Península Coreana, do Think Tank International Crisis Group, ICG, acredita que Kim Jong-un está tentando restringir a crescente influência cultural e política da Coreia do Sul sobre a população da Coreia do Norte. Nos últimos 30 anos, o pop sul-coreano, especialmente o K-pop, as novelas, os filmes, irrompeu na Coreia do Norte, desafiando o controle do regime sobre a informação. Pyongyang tentou impedir o fluxo deste conteúdo por meio de suas fronteiras, mas com sucesso limitado. Escreveu em uma coluna publicada nesse site. O especialista também enfatiza que depois de endurecer as punições por vender ou consumir conteúdo estrangeiro desde 2020, a nova virada de Kim é reflexo institucional de uma tendência que vem se desenvolvendo há vários anos, com o objetivo de preservar a narrativa legitimadora do regime e manter o controle ideológico. É claro que, além disso, tudo pode ser pura estratégia e, no final das contas, é só um jogo de marketing, onde, no final das contas, ele, sim, ainda tem o desejo, o interesse de reunificar os países. Então, pode estar renunciando a essas ambições agora, nesse momento, mas tentando criar um jogo para que, no futuro, daqui a algum tempo, a busca de anexar a parte sul continue ali dentro do seu escopo de ações. Na verdade, nada pode ser do jeito que está se falando. E essas palavras que ele falou agora podem estar sendo jogadas ao vento e ser uma coisa de uma estratégia pura e simplesmente adotada num momento específico, mas que no fundo não tem nenhuma base naquilo do desejo do presidente norte-coreano. Então, é uma situação delicada que a gente também precisa ficar ligado. Então, não é só a provocação calculada contra os Estados Unidos e a Coreia do Sul que está se trabalhando. Tem também uma questão ideológica sobre o povo, tem a manipulação política, tem as ferramentas que ele tem hoje em mãos para poder, de alguma forma, tentar manter a população voltada para os seus interesses, o desejo da Coreia do Norte como um todo, mas eu faço aqui uma ressalva, tá, gente? A gente tem que tomar muito cuidado com essas informações, seja do conflito que for, seja no conflito que a gente falou inicialmente da Ucrânia com a Rússia, seja no conflito da Coreia do Norte, porque na maioria das vezes a gente pega aqui informações que são trazidas por jornalistas, de diferentes mídias, com diferentes contextos, mas que nem sempre refletem a realidade. Isso daqui não quer dizer que é exatamente desse jeito, é importante que você pense sobre isso, tá? É claro que a gente confia em grande parcela dessas informações, mas ao mesmo tempo é importante que você tenha filtro e consiga verificar que as coisas podem ser como parecem. A Coreia do Sul, que parece todo esse monstro pra gente, o Kim Jong-un, que parece ser um tirano, louco, pode não ser desse jeito. Pode não ser exatamente dessa maneira como contam pra gente. Então, por que pode não ser, professor? Em outro momento a gente pode discutir sobre isso. Claro, para isso ser discutido, eu preciso que você indique para a gente que você tem interesse nesse conteúdo. É só deixar nos comentários aí que a gente traz mais conteúdos como esse, mais informações, mais notícias, mais discussões sobre a geopolítica internacional. E esse conflito, esses dois conflitos aí, são conflitos extremamente necessários que a gente compreenda. Porque tanto um quanto o outro podem se tornar conflitos que agora são regionalizados, mas que podem descambar em conflitos que podem se tornar globais. Por isso, atenção, fique ligado e, claro, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo como esse e ficar atento ao que está acontecendo no nosso planeta. Daqui a pouco a gente traz mais notícias da geopolítica e mais informações geográficas para você. Obrigado e até a próxima.